Queridos, chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. E às vezes a gente tem alguma dificuldade quando a gente tem um convidado para poder apresentá-lo, fazer todas as honras da casa, mas o de hoje não precisa nada disso. Ele é da casa. Gostaria de convidar o pastor Celso Godoy, que nos dará o recado de Deus nesta noite. Me sinto muito grato de me apresentar como alguém da casa, porque eu me sinto assim. Teosópolis, ela faz parte da minha história. Não conhecia os mais novos, mas os mais antigos, né? O primeiro escalão aí a gente conhece. Dos anos que ficamos aqui, isso já há mais de 30 anos atrás. Mas foi um tempo muito bom, onde eu aprendi muito, cresci. Quer dizer, continuo crescendo, estou em fase de crescimento ainda, né? Mas cresci muito espiritualmente, sou muito feliz pelo tempo que vivi aqui. Um abraço da minha esposa, que está a caminho de Salvador, aliás, está indo para lá para resolver algumas questões familiares, e dos meus filhos também, que a igreja viu pequenos, todos eles hoje têm a sua vida definida, uma está em Vitória, outro está em São Paulo, e eles têm as vidas definidas, mas essa igreja de fato marcou muito a nossa história. Eu quero ler o texto de Atos, no capítulo 20, dos versículos 17 até o versículo 24. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, sentado mesmo como estão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa reunião de Paulo com os pastores de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Senhor, fala aos nossos corações de maneira poderosa, e nós, teus servos e tuas servas, nos dobraremos a tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Eu gosto muito desse texto, já falei sobre ele muitas vezes, porque é um dos textos de minha predileção. Aliás, eu tenho alguns, na realidade, tenho 1184 capítulos, desde Gênesis até Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia, né? Mas tem alguns trechos que nos chamam a atenção, e esse é um dele. Paulo está de viagem pela Ásia, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, um perseguidor da igreja que se converte e se torna apóstolo dos gentios, é o grande propagador da igreja de Cristo em toda a Ásia. Com exceção de Jesus Cristo, que foi o maior missionário que já existiu, e viveu a missão entre nós como homem para nos justificar, Paulo, na minha opinião,
é um missionário incomparável. Não tem ninguém, nem antes nem depois, que tenha tido tanta ênfase em cumprir o seu papel e tão significativo para a expansão da igreja como Paulo. Porque nós estamos falando do começo da igreja. Estamos falando numa época difícil, uma época completamente dificultada pelas perseguições e por todas aquelas questões políticas que a gente conhece e religiosas também. E Paulo, então, está mais uma vez passando ali pela Ásia e ele para em Mileto. Poderia ter parado em Éfeso, mas ele preferiu parar em Mileto, nessa sua viagem. Era próximo de onde ele chama os presbíteros da igreja que viviam ali em Éfeso. Ele chamou então os líderes, chamou o staff da igreja na Ásia. Dali, a igreja era administrada por toda a região da Ásia Menor, atual Turquia, toda aquela região ali. E Paulo, então, ele começa a fazer um discurso bastante emocionado, bastante interessante. Ele fala e faz lembrar aqueles pastores, aqueles líderes, a todos aqueles irmãos, que desde o primeiro dia que ele entrou naquela região, ele serviu ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações, por conta das várias ciladas que ele foi alvo. Paulo era um perseguido, ele foi um perseguidor de primeira classe e se tornou um dos personagens mais perseguidos naquela época. Quando você vê a história de Paulo no que diz respeito às suas perseguições, os seus flagelos e até mesmo o seu martírio, você fica impressionado como ele foi protegido. E ele diz ali então para aqueles pastores, olha, você sabe que desde quando eu cheguei na região, eu nunca deixei de anunciar o Evangelho de Cristo, nunca deixei de ensiná-lo, não somente publicamente nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, mas também de casa em casa, sempre testemunhando para todo mundo, tanto para judeu como para grego, o arrependimento em Deus que vem pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele faz esse pano de fundo para poder trazer o recado que ele quer dar. Ele fala agora, constrangido em meu espírito, vou voltar para Jerusalém. Ele agora fazia a viagem de volta. Ele que a gente sabe que é um dos momentos finais mesmo ali da caminhada de Paulo dentro da nossa, na história da igreja, e todo mundo sabe aqui que o livro de Atos é o livro da história da igreja. E aí ele fala, olha, eu constrangido no meu espírito vou para Jerusalém, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo lá, mas eu tenho certeza que de cidade em cidade eu estarei sendo preso, estarei sendo açoitado, estarei sofrendo, porque o Espírito Santo já me disse isso. A relação dele com Deus era muito boa, a relação dele com Deus era muito forte. Aliás, é um modelo de relacionamento que nós deveríamos ter o tempo todo em oração, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nas suas caminhadas, em casa, nos seus contextos, ali entre os colegas filósofos, no Areópago, a gente vê ele falando também. Enfim, Paulo foi um homem que se dedicou muito. E agora ele está voltando para o lugar onde ele sabe que ele é mais procurado, que ele vai ser mais perseguido. Jerusalém. E aí ele chega no texto que eu quero destacar para vocês, que é o versículo 24, que é não o fechamento de toda a conversa, mas, na minha opinião, o texto principal, o versículo principal de todo esse contexto, onde ele diz assim: porém, apesar de estar constrangido,
apesar de voltar sabendo que eu vou ser perseguido, apesar de saber que eu vou sofrer, provavelmente vou ser preso, e quem sabe no seu coração ele já sabia até que ia morrer também, apesar disso tudo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: a minha função principal nessa vida não é viver para mim mesmo. Para eu contextualizar essa primeira frase, eu vou na frase seguinte: contanto que complete a minha carreira. Para eu poder contextualizar isso, eu vou lembrar que Paulo, ele vive 100% para a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. 100% para a glória de Deus. Então o que ele está falando é o seguinte: olha, eu vou sofrer, eu vou passar por dificuldade, eu vou tomar chibatada, eu vou ser preso, vou me humilhar, vou me açoitar, vou me ferir, mas não tem nada na minha vida que seja mais importante para mim do que viver para a glória de Deus. Uau! Que mensagem! Que coisa linda essa palavra de Paulo. O efeito que isso precisa fazer na nossa vida tem que ser muito forte. Eu tenho que olhar para essas palavras de Paulo e olhar para a minha própria vida e procurar saber o seguinte: será que para mim também, a minha prioridade, o que tem de mais importante na minha vida é viver para a glória de Deus? No meio de perseguições, talvez lá na faculdade, no meio de chacotas, talvez na família, nesse mundo pós-moderno que a gente vive, de tantas coisas que vêm contra, ou que vêm de encontro com princípios, com valores que para nós são caros, que para nós não abrimos mão. Será que eu estou disposto a dizer como Paulo: não tem nada, absolutamente nada na vida que vai ser mais importante para mim do que viver para a glória de Deus? Paulo, eu queria ter conhecido ele, mas um dia eu vou conhecer, com a graça de Deus, pela graça de Deus, um dia eu vou conhecer. Quero dar um abraço nele e falar: ó, cabra, você me ensinou muito. Porque Paulo, ele nos ensina coisas valiosas. Quando você lê, tanto é, que o que doutrina a igreja de Cristo hoje no mundo são as cartas. Você sabia disso? O livro de Atos não é livro doutrinário. Os evangelhos não são doutrinários. O livro de Apocalipse não é doutrinário. A doutrina da igreja está contida nas cartas, onde Paulo escreve 13. Alguns vão dizer que é 14, considerando Hebreus, mas aí eu não me arrisco a falar tal coisa. Do tanto que ele se empenhou, do tanto que ele tinha prioridade na vida de viver para a glória de Deus. E ele foi um homem que sempre amou a Deus. Mesmo quando perseguidor, ele já amava a Deus. Só que estava sinceramente enganado. E aí então ele diz: a minha prioridade, o mais importante na minha vida, é viver para a glória de Deus. Eu quero que hoje, no nome de Jesus Cristo, você saia daqui, levando no coração e ruminando essa palavra no decorrer da semana, olhando para dentro de si e procurando ver se de fato a sua vida corresponde à vida de Paulo, no sentido de o que é mais importante para você é viver para a glória de Deus. Eu penso nisso sempre, é por isso que esse texto para mim é importante. Todas as vezes que eu dou uma derrapada, e todo mundo dá derrapada porque nós somos pecadores, aí eu me lembro disso. Opa, Godói, segura a sua onda aí. Mais importante na sua vida precisa ser viver para a glória de Deus. Já fiz muita besteira no mundo, mas há 38 anos, quando coloquei a minha vida a Jesus Cristo, já me deparei com textos como este, que me ajustaram no caminho da fé. E no caminho da fé, eu quero viver
prioritariamente para a glória de Deus. Na sequência ele fala assim, então ele começa falando: em nada considero a mim mesmo, a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, quando ele fala em completar a sua carreira, quando ele fala em ministério, ele está focado numa direção. Não é só viver para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus quando você anda com a sua vida ajustada, quando você cumpre as suas obrigações, quando você paga o que deve, quando você não fala besteira, quando você não ofende o seu irmão, quando você respeita as pessoas. Tudo isso é viver para a glória de Deus. Mas aqui ele vive para a glória de Deus, mas com uma direção. Ele quer completar o ministério que recebeu do Senhor. Ele tem convicção de que Deus tinha alguma coisa na vida dele. Deixa eu perguntar para você. Você em algum momento já olhou para dentro de si para descobrir qual é o ministério que Deus tem na sua vida? Ou será que você é daqueles que acha que ministro de Deus são aqueles que são empossados, que são ordenados, aqueles que têm posição de mão, aqueles que são o staff principal da igreja? Deixa eu falar para você, presta atenção, porque isso é muito sério. Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós. Mas pastor, eu estou chegando na igreja agora. Você é ministro de Deus. Você precisa descobrir o seu ministério. Você precisa ter prioridade na sua vida. E você precisa ter direção na sua vida, seguindo no ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Quando eu me converti, eu acho que a maior parte aqui, se não todos, sabem que eu me converti dentro da penitenciária. Quando eu me converti e comecei a minha caminhada cristã, preso, condenado, sem expectativa de sair tão cedo, eu já descobri qual era o meu ministério. Apenas com 3 meses eu já era líder da igreja dentro da penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. E depois de lá eu fui transferido para o Carandiru, cheguei no Carandiru, me tornei líder de evangélicos dentro do Carandiru, onde eu fiquei por muito tempo. Sabe por quê? Porque eu sei qual é o ministério que Deus tem para mim. E tenho prioridade em viver para a glória de Deus. Então, mesmo estando no meio do inferno, porque a cadeia é o inferno, eu sei que eu vivi lá 7 anos. A cadeia é o inferno. Mesmo estando no inferno, eu pude dizer como Paulo: em nada considero a minha vida mais importante para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Aleluia, que coisa linda. Então você está chegando agora na igreja: pastor, eu não sou ministro, eu estou chegando agora. Você é ministro, você só não sabe ainda. Porque todo mundo aqui é ministro de Deus. Todo mundo aqui tem uma direção. Eu quero dizer para você que Deus não trouxe, Ele não quer espectadores na igreja, não é o que Ele quer, não. Ele não quer coadjuvantes, Ele quer protagonistas. Ele quer pessoas que hajam, pessoas que estejam dispostas a ir pregar o Evangelho, se movimentar como esse pessoal do Encontro de Casais, se movimentar nas ações missionárias, se movimentar em todo o movimento criado em volta do Evangelho de Cristo, o qual Cristo nos delegou a responsabilidade com a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é a grande opção, não, irmãos. Não é a grande opção, não. Agora, infelizmente, na vida de muita gente é a grande omissão. Quando nós descobrirmos que Deus nos chamou para viver para a glória dEle, cumprindo o nosso papel nesse corpo que é a igreja. A figura do corpo é linda, lá de Coríntios, de Romanos, a figura é linda. Um corpo, vários membros, cada um cumpre um papel, e nenhum é mais importante do que o outro. Você entende isso, irmãos?
Eu sempre digo na minha igreja, eu falo, olha irmãos, eu não sou mais importante do que ninguém aqui não, pelo fato de ser pastor. Eu só sou um ministro, como você é um ministro. E cada um de nós tem uma competência específica. A minha é pastorear. E a sua, qual é? Em nada, absolutamente nada, tenho a vida mais importante para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Quando eu penso em foco, eu quero pensar, por exemplo, para você entender, nesse corredor. Eu olho para esse corredor, olho para a porta lá no final. O meu foco é chegar na porta. A minha missão é chegar na porta. Vocês podem embolar no meio do corredor que eu vou passar por cima, eu vou dar um jeito, porque eu tenho que cumprir a minha missão. É disso que Paulo está falando. Pode vir cacetada, pode vir cadeia, pode vir o que for. Eu vou completar a minha missão, porque não tem nada mais importante para mim do que isso. Essa é a missão da igreja, irmãos. Essa é a nossa missão. Viver para a glória de Deus com intensidade, com comprometimento, todos os dias da nossa vida. Tem gente que tem compromisso com a igreja só na segunda e na quarta, ou no domingo e na quarta. Alguns acham que a igreja se define num dia da semana. Eu lembro um dia que um adventista querendo me confrontar, me perguntou: o irmão é pastor? Eu falei, sou. O irmão guarda o sábado? Eu olhei para dentro dos olhos dele, ao pene, e disse, guardo. Guardo o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. O verdadeiro crente vive para a glória de Deus todos os dias. Não é só quando sai de casa para vir para a igreja, não. O verdadeiro crente, ele consagra ao Senhor tudo que tem. Não é só aquilo que cabe num envelopezinho e vem aqui no gasofilácio, na bandeja no domingo, não. Você entende isso, irmãos? O verdadeiro crente, ele tem que dar a sua vida. De manhã, quem estava aqui ouviu falar sobre isso. Se você não entregar a sua vida, você não pode nem ser discípulo. Se você ama mais seu pai, sua vida, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua mulher, mais do que eu, você não pode nem ser discípulo. É Jesus quem diz isso. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver isso. É para isso que Deus nos chamou. Não é só para fazer parte de um hall de membros, não. É mais do que isso. É fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Mas não termina aí não. O versículo tem mais uma frase. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos falar todos juntos? Para testemunhar. Olha aqui para mim. Ele teve o propósito, prioridade da vida. Ele tem a missão, a direção. Mas qual é a missão? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu vou te falar com toda a convicção que eu tenho, de mais de 30 anos de evangelho, de ministério pastoral e 38 de vida cristã. Essa é a missão de todos nós, principal. Você que tem um ministério de louvor, você louva para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você que tem o evangelho com surdos, você fala para testemunhar da graça de Deus. Você que se envolve no ministério de mulheres, no ministério de homens, no ECC, no EJC, seja onde for, você tem que fazer isso para testemunhar da graça de Deus. Não tem nada que seja mais importante do que isso
a não ser adorar a Deus. Esse é o propósito maior da igreja, adorar a Deus. E o segundo é ser missionário, ser ministro, falar do Evangelho, testemunhar do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu disse que fiquei 7 anos preso. Os 3 primeiros anos foram tumultuados. Pra você ter uma ideia, eu fugi da Lemos de Brito 2 vezes. Quantos aqui já conseguiu fugir da Lemos de Brito aí? Ninguém, né? Misericórdia, a gente me olhou até torto aí. Eu era um caso perdido. Quando Jesus entra na minha vida, e aí eu vivi mais 4 anos no sistema prisional, e há 30 anos estou do lado de fora, testemunhando o Evangelho da graça de Deus. Dentro do presídio, nesses 4 anos, eu trouxe muita gente para Cristo. Preso, funcionário, parente, visitante de preso, tanto meu quanto de outros, porque eu tinha uma prioridade, eu tinha uma direção, eu tinha um foco, que era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Saí da prisão, estava no Carandiru no ano do massacre, 92, foi o ano que eu saí de lá. Comecei a viver a minha vida, e Deus então, todo mundo conhece, né? Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo. Aconteceu isso na minha vida, e de uma maneira tão efetiva, eu não vou dar o testemunho aqui, mas só para você ter uma ideia, eu depois de ter passado 7 anos atrás das grades, eu me tornei diretor da FEBEM do Estado do Espírito Santo. Eu dava aula na escola penitenciária para diretores e policiais penais. Trabalhei na vara da infância por 13 anos e atualmente eu sou capelão da Polícia Militar na Bahia. Deus é fiel. Abandonei a escola na época da minha vida tranqueira, mas depois que Cristo entrou na minha vida, hoje eu tenho 2 graduações e 7 pós-graduações, porque Deus é fiel. Quando você caminha na direção certa, quando você vive para a glória de Deus com prioridade, quando você cumpre a sua missão, Deus derrama bênção sobre a sua vida. Deixa Deus abençoar a sua vida, seja uma ferramenta, seja um instrumento, seja um vaso usado nas mãos de Deus. E Paulo foi embora. E ele não estava errado, não. Sofreu muito. Morreu. Foi transpassado por uma espada, diz a tradição. Mas ele viveu até o último dia da vida dele, com prioridade nas coisas de Deus. Hoje eu já não sou tão novo como era. Quando eu estava pensando ali, estava lembrando agora, quando eu frequentei essa igreja, eu tinha 30 e poucos anos. Agora eu já tenho quase 70, tenho 67. Não parece não, né? Estou acabado, né? Mas todos esses anos vivendo para a glória de Deus. E não falo isso para me exaltar, não. Porque eu sou um miserável pecador. Mas o Senhor é fiel. Eu quero, encerrando a minha fala, pedir para a menina do teclado fazer um arranjo ali, nesse momento. E enquanto ela faz isso, eu vou descer. O pessoal aí da multimídia, eu posso descer aqui? Ok, vou descer aqui. Porque eu quero fazer um desafio para vocês. Eu conheço a Teosópolis, da antiga. E se eu conheço a Teosópolis da antiga, eu tenho noção de como é a Teosópolis contemporânea, de hoje. E eu sei que são pessoas envolvidas com o Evangelho de Cristo. Pessoas que se dedicam à causa de Deus. Eu fiquei com raiva do Geraldo e falei isso para ele. Ele ficou 2 encontros sem me convidar para vir aqui. Falei, não faz isso comigo não, irmão. Eu venho até com os meus próprios custos, mas eu quero ir, eu amo a Teosópolis.
porque eu sei do compromisso que essa igreja tem. Agora, às vezes, quando a gente olha para dentro de si, isso acontece comigo, que eu sou pastor, acredito que possa acontecer com você também. A gente percebe, irmão, que tem sempre alguma coisa que tem que ajustar. Quando a gente procura ver quais são nossas prioridades, como é que a gente lida com as nossas prioridades, quando a gente considera qual o nosso foco, a direção que nós estamos vivendo, o que é mais importante para mim, entrar na faculdade de medicina ou ser um obreiro do Senhor? O que é mais importante para mim, trocar de carro ou investir na causa missionária? As pessoas estão morrendo sem Deus pelo mundo, e nós somos os representantes de Deus na terra. Olha para a pessoa do seu lado aí, pode falar para ela assim: você é representante de Deus na terra. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que fala. 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Deus. Embaixador, eu e você, representantes de Deus. Mas há necessidade de fazer ajustes. Eu quero que você fique de pé agora. Você vai fechar os seus olhos, e eu vou fazer um desafio. Faz tempo que eu não faço um apelo, eu vou fazer hoje. Apelo para crente. É mais difícil, sabia? Que às vezes o crente não se dobra. Mas eu tenho certeza que muitos aqui entenderam aquilo que vem de Deus. E talvez alguns aqui pensem assim: pastor, ouvindo o senhor falar, ouvindo aquilo que Paulo falou através de Lucas lá no livro de Atos, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando no meio de nós, eu reconheço que eu preciso ajustar a minha rota. Quem tem GPS sabe como é isso. Você vai numa direção, mas às vezes você desvia da rota, aí ele recalcula a sua rota. Você não perdeu a direção, só que você vai dar mais volta. Ele recalcula a sua rota. Às vezes nós precisamos recalcular a nossa rota, e eu quero convidar você a recalcular a sua rota hoje. Se você percebe que precisa ajustar alguma coisa nas suas prioridades, no seu foco, no cumprimento da sua missão, eu quero convidar você para vir aqui à frente, que eu quero orar com você nesse dia, pedindo a Deus que te abençoe. Por favor, se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. O pessoal do louvor vai cantar uma música lá, meia voz. Enquanto os irmãos saem e vêm aqui, eu quero orar com você. Pastor, eu tenho que ajustar a minha vida. A Márcia não enxerga bem, mas ouve muito bem, né, Márcia? Cantem uma canção a meia voz. Enquanto os irmãos vêm, eu quero orar com vocês. Subam aqui comigo, por favor. Eu quero ajustar a minha rota, e Deus se agrada em que cada um ajuste a sua também. Se você, eu não sei se tem visitantes, eu não olhei para trás, mas se tem alguém que não entregou a vida a Jesus Cristo e quer fazê-lo nessa noite, faça isso para a glória de Deus. Tem mais alguém que quer vir? Enquanto eles cantam essa canção, você pode sair do seu lugar, você vai vir, eu não vou insistir mais e eu vou orar. Na sequência eu vou orar.